pessoal, vim aqui fazer uma pergunta para vocês que estão em posição de cuidador, seja porque você é terapeuta, está cuidando de pais idosos, pessoas doentes, ou mesmo porque você está num relacionamento íntimo com uma pessoa que tem uma personalidade de alto conflito, ou porque você é mãe solteira, enfim. Eu queria perguntar para você se você já ouviu falar de fadiga por compaixão, que é algo que acontece com pessoas que estão numa posição de cuidador, constantemente lidando com a dor alheia. Muitas dessas pessoas perdem a capacidade empática. Elas literalmente perdem a capacidade de sentir a dor do outro. E isso não é porque a pessoa vira um psicopata ou ela é maldosa, é porque é como se ela se exaurisse da capacidade de se importar. E em um certo momento a psique dela simplesmente decide, não vai sentir mais. Quem aí já ouviu falar de fadiga por compaixão? Uma coisa que é muito difícil para as pessoas entenderem é que a capacidade de sentir empatia e de se importar com a dor dos outros não é um traço de personalidade apenas. Ele é como se fosse um recurso. A pessoa tem aquele traço, né? Mas é como se aquele traço também fosse um recurso. Isso significa que chega ao fim. Então, é impressionante observar quantas pessoas na pandemia entraram em burnout por fadiga de compaixão, por estar em posição de médico, enfermeiro, terapeuta. Muitas pessoas, inclusive, trocaram de carreira, porque elas não têm mais a capacidade de sentir. E não é só que a pessoa não tem mais a capacidade de sentir a dor do outro, ela sente uma irritação. Quando alguém começa a falar sobre os problemas, o estômago dela já embrulha, aí parece falta de sensibilidade, mas na verdade a pessoa está literalmente esgotada, o sistema nervoso dela falou, você não vai sentir mais, ponto final. E a razão que eu estou mencionando isso é porque eu percebo duas coisas. Primeiro que se você for cluster B, se você estiver no espectro aí do narcisismo, borderline, antissocial, seja lá qual for seu diagnóstico ou mistura de diagnósticos aí, às vezes você não percebe que a sua personalidade, às vezes, de precisar de cuidados, de querer validação, né? Porque você está sofrendo aí internamente, aí você tem uns gatilhos, você às vezes pode ficar provocando as pessoas. Às vezes você pode não perceber que isso coloca um outro numa posição de ter que ser muito centrado. Porque ele sabe que se ele tiver um gatilho emocional também, aí tudo desmorona. Então, querendo ou não, quando você é uma pessoa que consegue ficar centrada e você está lidando com uma personalidade de alto conflito, independente do diagnóstico, você pega para si essa responsabilidade de ficar centrado. Aí você está, tipo, na posição de cuidador, né? Porque você lidar com uma personalidade provocadora é você assumir uma posição de cuidador. E por que eu estou mencionando isso? Porque muitas pessoas cluster B, elas sentem uma sensação constante de serem injustiçadas pela vida e que os outros não as amam, não são bons o suficiente para elas, que não fazem o suficiente para elas, mas eles não percebem que cada vez que eles têm um sintoma cluster B, tipo, eu vou te provocar para causar uma briga, ou eu vou fazer tratamento de silêncio porque eu não gostei do que você fez. Eu sei que é sintoma, gente, eu sei que são comportamentos enraizados de uma pessoa que não sabe identificar as próprias necessidades e não sabe comunicar isso numa linguagem não violenta, né? Mas toda vez que a pessoa faz isso, o outro tem que entrar no modo cuidador. E chega uma hora, gente, que o cluster B não entende o tipo de esgotamento existencial que a outra pessoa chegou. E é nesse momento que pode dar uma virada de chave na cabeça dessa outra pessoa que literalmente não consegue mais se importar. E aí, o que eu queria chamar a atenção se você for cluster B? Às vezes, nesse momento que o outro está exaurido e ele não tem mais capacidade empática porque ele doou tudo que ele tinha de si e agora a própria cabeça dele e o corpo dele, você não vai sentir, você não vai sentir. Aí ele começa a agir de forma diferente. E é nesse momento que às vezes o cluster B pensa, eu sabia que você não era tão perfeitinho e empático, viu? Você agiu de forma não empática agora. Quer dizer que você praticamente é um borderline, ou um narcisista, ou um cluster B. E não é nada daquilo não, é que a pessoa chegou num esgotamento depois de anos de tentativa de manter a calma. Claro, a gente está falando aqui sobre as pessoas que não são personalidades de alto conflito em relacionamentos com personalidades de alto conflito. E naquele momento de esgotamento, o outro fala, viu, eu também vi erro em você. Então quer dizer que nós somos iguais, no mesmo nível e grau. E aí a pessoa que geralmente era empática, que tem um histórico de vida onde ela se vê como uma pessoa compassiva, todo mundo sempre falou ao longo da vida dela, nossa, você é muito empático, muito empática. A pessoa se vê agindo de um jeito atípico mesmo.
Aí ela começa a se confundir porque ela está exaurida. Aí ela começa a achar que aquele período de falta de empatia dela é a mesma coisa do que aqueles 3, 4, 5, 6, 10, 20 anos de relacionamento onde ela teve que ser a pessoa pacífica, a pessoa calma, enquanto o outro cutucava, 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 cutucava. Então essa é uma das coisas que eu queria falar. Se você for o Cluster B, cuidado, que a outra pessoa tem um limite. Compaixão e empatia não são recursos ilimitados. E chega um momento onde a pessoa literalmente não é fisicamente mais capaz de sentir pela sua dor, sacou? E esses momentos chegam. Então cuidado para você que é Cluster B e quer manter seus relacionamentos. Para a pessoa que chegou na fadiga de compaixão, cuidado com o que o seu Cluster B fala para você a respeito desses períodos, no sentido de tentar equalizar, né, os comportamentos deles durante anos e anos e anos e anos de provocações com o seu comportamento de falta de empatia, ou com o seu novo período de maior indiferença. Porque nesse momento que a gente se confunde, começa a achar, eu fui injusta, eu fui injusto com o outro, a narcisista sou eu, caraca, será que eu sou isso, aquilo? Só que você não tem histórico de relacionamentos onde você foi controladora, tóxica, abusiva, as pessoas não te falam isso, né? As pessoas íntimas não te falam isso a respeito de você, e você percebe que o esgotamento aconteceu justo depois de muito tempo tentando ser o cuidador da pessoa Cluster B. Não se confunda. Veja seu histórico de personalidade. E a outra coisa que eu queria falar, para você que é terapeuta, é que se você se identifica, que você percebe, caraca, mano, será que eu tô virando um psicopata? O que tá acontecendo? Não tenho acesso mais às minhas emoções. Verifique se você não está apenas lidando com burnout, né? Fadiga por compaixão. Você chegou no seu limite, seu esgotamento existencial de conseguir se importar com o outro. Seu próprio sistema desativou essa capacidade. Isso aí exige, sabe o que? Não é só descanso, não. É mudança de estilo de vida. São limites novos, autocuidado novo. Você tem que mudar seu estilo de vida. E isso aí, gente, essa incapacidade de sentir isso dura anos e anos e anos. E pode ser que você não consiga reaver essa capacidade de volta. Se você é terapeuta, não confunda a sua posição com posição de cuidador, onde há desigual. Você é um profissional que deverá ser pago, sim, para ouvir as coisas mais pesadas, menos elaboradas, mais confusas e complexas dos outros, que estão aí contratando esse tempo para que você doe de si esse recurso de empatia e de compaixão, que a gente já entendeu que não é ilimitado. Então, é um bem valioso que chega ao fim, e por isso que tem um preço. Para quem fica pé da vida que terapia é caro mesmo. Você tem razão. É artigo de luxo, gente. Talvez não devesse ser, mas a realidade da maioria dos brasileiros é que não dá para ficar fazendo terapia 4 vezes por mês, não. Se você conseguir uma sessão barata, para a maioria dos brasileiros, é luxo. Só que fique com raiva do sistema e não do terapeuta. Eu sei na pele o quanto é frustrante, por exemplo, entrar em contato com alguém que finalmente você acha que entende a sua situação. A pessoa tá com a agenda fechada. Mas não dá para falar com ela? Mas manda uma mensagem, mas não sei o quê. Lembre que este ser humano do outro lado passa o dia inteiro ajudando pessoas nas suas piores crises, nas suas maiores angústias, a elaborar essas pesadas emoções. E as pessoas se traumatizam com a dor do outro. Sinta raiva do sistema, sinta raiva de que é caro mesmo, tá difícil, caramba, eu queria terapia, não dá. Mas não force esse indivíduo, esse profissional, a ultrapassar os limites dele, porque ele é um ser humano com limites, ele não é um super-herói, ele não é Jesus, ele não consegue salvar as pessoas, e a empatia dele chega no limite. Muita consciência nesse momento de pedir que o outro carregue a nossa dor. Resumindo tudo que eu falei aqui, fadiga por compaixão acontece com qualquer pessoa que está na posição de cuidador durante muito tempo. A capacidade de sentir empatia não é apenas um traço de personalidade, é como se fosse um recurso que chega ao fim. Você pode, como um adulto, perder a sua capacidade de sentir a dor do outro se você entra num burnout. Um burnout de literalmente se traumatizar com a dor do outro. Uma hora você pode entrar numa fadiga por compaixão, como eu entrei anos atrás, entendeu? Não vou te garantir que você vai sair dessa fadiga de compaixão sentindo a mesma coisa, a sua perda empática pode ser permanente.
Se você for cluster B ou personalidade de alto conflito, reflita a respeito da exaustão emocional que a outra pessoa chega e da necessidade dela fisiológica de uma hora ter distância, porque ela não consegue mais cuidar de você. E se você for terapeuta, lembre que o seu bem de compaixão tem um preço, não porque você é maldoso, mas porque realmente tem valor e é um recurso escasso.